Glória a Deus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque estamos mais uma vez aqui para glorificar o Seu nome, para exaltar o Senhor, Deus. E nós pedimos com todo o nosso coração que o Teu Espírito possa falar através da Sua palavra, através da ministração da Sua palavra, que o ministério da palavra seja revelado e manifesto nesse momento. Que o Senhor fale ao nosso coração para que haja edificação do Teu corpo, do corpo de Cristo, do Teu povo, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer aquilo que lhe apraz, para engrandecer e exaltar e louvar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Nós vamos tratar mais uma vez aqui sobre o livro de Juízes. Nós vamos falar hoje, na verdade, sobre uma juíza. Hoje nós vamos falar sobre uma juíza, porque lá no livro de Juízes tem uma juíza, e nós vamos tratar dessa juíza hoje. Nós vamos falar de uma juíza de nome Débora. Nós vamos falar hoje sobre Débora. Débora foi uma juíza. Nós vamos lá no livro de Juízes, no capítulo 4, já quero convidar você já a acompanhar comigo aqui, no livro de Juízes, no capítulo 4. Eu vou começar lendo desde o versículo 1, Juízes capítulo 4, a partir do verso 1, amém? Olha o que está escrito: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arozote-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens de Naphtali e dos filhos de Jebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Janaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arozote-Agoim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Verso 15: e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até
Arazote Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Aleluia! Nós lemos aqui uma boa parte aqui do trecho que trata sobre Débora. O livro de Juízes fala dessa juíza chamada Débora. No livro de Juízes, no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 5, na verdade, ali tem o cântico de Débora. Que Débora, junto com Baraque, eles liberam um cântico por causa da vitória que eles vão obter. E ali no cântico, tanto é que nesse cântico tem detalhes dessa guerra aqui, que no livro de Juízes, no capítulo 4, não trata. Mas ali existem alguns detalhes também nesse cântico. Nós vamos ver aqui, nós vemos aqui, que no meio do povo de Israel existia uma mulher, Débora, juíza, Débora. E eu quero começar aqui dizendo para vocês, o que significa o nome Débora. Débora, o nome Débora significa abelha, significa abelha. O nome no hebraico Débora significa abelha. E nós, às vezes podemos pensar assim, puxa, que bonitinho, até que legal, a abelha é até um bichinho, até que legalzinho, vai. E a gente não se atenta em algumas situações. Tudo que Deus faz com propósito, Deus faz querendo nos ensinar, Deus faz querendo tratar com o seu povo, Deus faz porque Ele quer falar com o seu povo algo, quer ensinar algo. E nós temos que entender algumas verdades, alguns princípios da palavra, que às vezes estão escondidos e nós não entendemos. Nós precisamos entender por que Débora tinha o seu nome chamado abelha. Por quê? Qual que era o propósito? Deixa eu tratar com você aqui algumas coisas antes de tratar sobre as próprias situações que o livro de Juízes fala sobre o que Débora fez. Lá em Deuteronômio capítulo 1, no verso 44, diz assim: os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas. E vos derrotaram desde Seir até Horma. Lá em Salmos, em Salmo 118, no verso 12, fala assim: como abelhas me cercaram, porém como um fogo em espinhos foram queimados, em nome do Senhor as destruí. O que eu quero falar com você aqui? Por que Deus faz essa linguagem, usa a linguagem para falar para nós? Por que Deus escreve em textos e fala assim, vieram como abelhas? É porque Deus quer nos ensinar alguma coisa, Deus quer mostrar alguma coisa. As abelhas, quando elas se movem, elas não se movem sozinhas. Quando elas vão se mover, elas se movem em um grupo grande, uma multidão de abelhas, uma quantidade grande de abelhas. Então o nome abelha, também nós precisamos entender que o significado das abelhas aqui tem um significado de um simbolismo de um grande exército. De um grande exército que se move. E não se move a esmo, não, ele se move de uma forma ordenada. Você vai ver que as abelhas elas se voam em quantidades, mas elas estão se movendo ordenadas. É um exército que se move de uma forma ordenada para ferir uma multidão de pessoas. E é lógico que também as abelhas são fonte de mel. Elas são aquelas que produzem o mel. Também significa suavidade. Então, Débora era aquela mulher que quem olhava para ela naquele tempo, porque o povo de Israel entendia muito isso em relação ao significado de nomes. Hoje a gente coloca nome nos filhos por causa da moda, por causa da época. Mas naquela época não era assim, não se colocava o nome por colocar. Todos os nomes tinham um propósito. E quando as pessoas viam Débora, as pessoas viam que aquela mulher tinha uma força, tinha condição nela, existia um propósito nela, como se fosse de um exército ordenado, mas ao mesmo tempo tinha uma suavidade, e ao mesmo tempo ela liberava mel. E nós vamos ver aqui uma outra forma de nós entendermos a linguagem da palavra. A Bíblia fala que o mel é como a palavra. A Bíblia fala lá que a doce palavra de Deus, lá em Salmo 119, versículo 103, fala que a palavra de Deus é como um doce mel. Então nós temos que entender o seguinte: essa mulher, essa juíza, que tinha a força de um exército no seu interior, também era aquela que liberava uma doce palavra, a palavra de Deus.
Então nós vemos o quê? Daqui eu já posso entender o quê? Quando ela julgava, ela não julgava de qualquer maneira, de qualquer forma, não era uma juíza, porque nós pensamos sempre que o juiz é sempre uma pessoa carancuda, injusta às vezes. Não, ela julgava debaixo de uma doce palavra, ela botava pacificação nas situações. Por quê? Ela ficava no lugar julgando o quê? As causas que o povo trazia até ela. Eles não conseguiam resolver situações lá entre eles, interna entre eles, entre as tribos às vezes, entre vizinhos também, e eles subiam até Débora, para que Débora julgasse as causas. E muito provavelmente, eu consigo fazer essa leitura aqui, essa interpretação, essa compreensão aqui, que ela julgava e ela liberava uma doce palavra. Ela fazia aquilo e liberava com uma coisa com suavidade. E eu vou mostrar para você aqui mais para frente aqui, por que isso é importante a gente entender isso. Então, nós temos que compreender isso. E certa vez eu ouvi de um rabino, um judeu, ele falou uma certa coisa, uma certa historinha com E. Ele falou assim que tinha um rabino que ele tinha um apiário lá em Israel. E certa vez, alguém chegou para esse rabino, que ele tinha esse apiário, lá em Israel, e perguntou para ele assim, por que as pessoas pegam uma maçã e molham essa maçã justamente no mel? Por que eles fazem isso? Por que tem esse costume de molhar a maçã no mel? E aquele rabino, que tinha esse apiário, que era um homem sábio, ele respondeu o seguinte, que existe uma diferença entre as moscas e as abelhas. Ele falou, as moscas, mesmo estando em lugares limpos, elas sempre buscam o lixo e a sujeira. Mas as abelhas não. Mesmo que as abelhas estiverem em lugares sujos, elas sempre vão buscar as flores e as boas fragrâncias. Então nós temos que entender quando Deus ele usa linguagens. A palavra de Deus é cheia de linguagens de Deus, do reino. Cheia, do Gênesis ao Apocalipse. São linguagens que Deus libera para nós. Nós precisamos entender essa palavra, ler essa palavra, não de uma forma literal. Nós temos que entender, pela direção do Espírito de Deus, que existe sempre uma linguagem para nós, que Deus quer nos ensinar coisas. Tanto pessoalmente, como para nós, como igreja do Senhor. E nós temos que entender isso, compreender isso, entender porque quando nós entende isso, a gente entende propósitos em Deus, entende coisas em Deus. A palavra também diz em Salmos 19, no verso 9, o seguinte, a partir do verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Opa! Olha Deus usando uma outra linguagem aqui para falar conosco. Aqui ele está tratando dos juízos dele, dos juízos do Senhor. Os juízos de Deus. Porque Deus é bom. Deus é amor. A palavra de Deus diz que Ele é amor. Não é que Ele tem amor, Ele é o próprio amor, Ele é amor. Mas Ele também tem juízo. Deus tem juízo. Deus é um Deus que também libera juízo. Só que a palavra afirma aqui para nós que os juízos do Senhor são mais doces do que o mel. São mais doces que o mel. Olha a linguagem. Olha a linguagem do reino. Olha a linguagem do reino. Por vezes nós, homens, pessoas, somos tão julgadores, só que os nossos juízes são muito duros, pesados. Toda vez que nós queremos julgar uma pessoa, nós nunca vamos com graça, com misericórdia, a gente sempre age com peso de mão. Mas os juízos do Senhor são mais doces do que o mel. O que nós entendemos aqui? As abelhas, e aqui vou colocar já entre aspas, as abelhas, leia-se Débora, e depois eu vou dar mostrar para você uma outra tipologia. As abelhas liberam os juízos do Senhor.
Débora era uma juíza que liberava os juízos do Senhor. Ela liberava os juízos do Senhor. Ela julgava segundo os juízos do Senhor. Débora, ela viveu num período muito complicado da história de Israel. Se você vai ver ali o livro dos Juízes, por várias vezes acontece um movimento cíclico, que é, o povo faz o que é mal perante os olhos do Senhor, aí o povo é oprimido, aí o povo clama, Deus ouve o povo, responde o povo e livra o povo. Aí o povo vive em paz, vive tranquilo, aí dá uma vacilada, porque isso é tendência humana. Aí de novo o povo faz o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí vem a opressão do inimigo, aí o povo clamava, Deus enviava o juiz e livrava o povo. E esse contexto é o contexto que Débora se encontrava. Quando Débora aparece aqui, o povo de Israel estava vacilando totalmente. A Bíblia diz aqui, afirma para nós, que eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí aparece Débora, nesse período complicado, onde as pessoas faziam tudo o que queriam. Nessa época, o sacerdócio não funcionava. Você não vê aqui mencionar em nenhum momento os sacerdotes. O sacerdócio ali não é manifesto em nenhum momento. E aonde há ausência de sacerdócio, aonde há ausência de sacerdócio, há ausência do liberar de Deus. E aqui, que fique muito claro, aqui nós não estamos falando de sacerdotes literais, segundo a lei, segundo o seguir levítico, não é isso, mas é aquele sacerdócio que nós estamos tratando aqui agora, que nós vamos encaixar daqui a pouco aqui sobre a igreja, porque a palavra de Deus diz, nos afirma lá no Novo Testamento, que nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo que somos sacerdócio real. Existia uma ausência do sacerdócio aqui nesse tempo. Também não existiam reis que dominavam sobre o povo. E estava lá Débora, uma mulher, julgando. Só que tem um detalhe. A Bíblia, quando fala de Débora aqui, antes de falar que ela era juíza, que ela julgava, a Bíblia fala assim no verso 4, Débora, profetiza. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Antes de qualquer coisa, diz que ela era profetisa. Profetiza. Ou seja, nela estava, naquela mulher Débora, o ministério profético. Um ministério profético. E aqui, que se entenda muito bem aqui, eu não vou adentrar muito aqui, não vou abrir essa via aqui para a gente não se perder no contexto. Mas essa profetiza aqui não é aquele profeta que vai ali e fala assim diz o Senhor, e trata especificamente algumas coisas. Não, o profeta aqui, a questão do ministério profético, é que é um liberar profético sempre para uma nação, para um povo, que trata sobre uma direção específica de Deus, que traz a visão de Deus para um povo. Esse é o chamado profético, que estava sobre aquela mulher, Débora. E ela tinha um ministério profético e julgava. Significava naquele tempo de juízes, que era os juízes que eles não apenas julgavam de julgar causas judiciais, mas eles também eles exerciam governo sobre aquele povo. Ou seja, ela era profetisa e governava um povo. Existia uma unção de governo, uma unção profética e uma unção de governo. Uma unção profética e uma unção de governo numa mulher. Nela estava a graça profética e a graça de governo. Profetiza. O que significa também isso? É importante a gente entender. Quando a gente vê profetiza, profeta na palavra, principalmente nesse contexto do Velho Testamento, significa que ela era inspirada por Deus. Ela era inspirada por Deus. O que ela fazia? Ela fazia debaixo da inspiração de Deus. Ela era profetisa. Ela era uma profetisa. Ela era profetisa. Ela fazia debaixo da inspiração de Deus. E aqui eu quero adentrar
naquilo que a gente precisa compreender para os tempos de agora. Porque eu não entendo que a palavra de Deus apenas existe aqui para contar um fato histórico. Eu creio que esse fato histórico aqui, ele fala pelo Espírito, para falar sobre o tempo de agora para a sua igreja, para falar com a sua igreja, para tratar com a sua igreja, para direcionar a sua igreja, para ensinar a sua igreja. E Débora é uma tipologia da igreja. É um tipo da igreja. Então, nós temos que olhar para Débora hoje aqui, olhando como se fosse a igreja. Uma geração, um povo escolhido, um povo destinado para um propósito. E nós temos que entender que essa geração que carrega isso, é uma geração inspirada por Deus, e que tem plena condição de administrar e governar debaixo da direção do Espírito. É essa geração que Deus demanda nos tempos. Uma geração que é inspirada por Deus, direcionada pelo Espírito de Deus, e que governa debaixo da direção do Espírito de Deus. Isso em todos os campos, em todas as áreas de atuação humana. Na igreja e fora dela. Principalmente, eu vou falar para você aqui, fora dela. Na sua casa, no seu trabalho, no seu contexto de vida, na sua comunidade local, onde você habita, onde você permeia, por onde você anda, você tem que ser aquele, você tem que ser aquela, que através da sua movimentação, através dos seus atos, das suas obras, dos seus pensares, do seu agir, você é guiado, inspirado por Deus e governa debaixo da direção do Espírito de Deus. Nós temos que entender até que na hora de lavar a louça, tem que ser algo que nós temos que entender que existe um propósito em Deus. Até nessas coisas. Porque se nós não entendemos que o natural conversa com o espiritual, a gente já se perdeu no meio do caminho já. A gente já se perdeu no meio do caminho. Nós temos que entender que essa é a geração que Deus quer que se manifeste. Principalmente quando o caos está instalado. A terra está debaixo do caos, mas existem épocas que o caos ele se manifesta mais fortemente. Nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Caos. Nós estamos no meio de um caos institucional, político, um caos social. Nós estamos no meio de um caos. E é no meio do caos que a igreja tem que ser relevante. É no meio do caos que a igreja tem que ter a resposta. É no meio do caos que a igreja tem que ser inspirada por Deus e exercer governo debaixo da direção do Espírito de Deus. Débora foi assim. Então nós temos que olhar para Débora e ver um tipo de igreja. E ver como ela agiu. Que nós, como igreja do Senhor, devemos agir também. A Bíblia fala que ela era Débora, profetiza. Mas aqui fala uma coisa aqui que nós temos que entender que não está escrito solto. Não está escrito assim, só para a gente saber de quem ela era esposa. Não. A Bíblia fala aqui que ela era mulher de Lapidote. Lapidote. Depois não fala mais nada sobre esse homem. Não fala mais nada sobre esse esposo dela. Não fala mais nada. Mas por que fala que ela era mulher de Lapidote? Lapidote, o nome Lapidote significa tochas. Literalmente significa tochas. Tochas. Tocha é uma tocha que é acesa. Tocha de fogo. Então significa que Débora era uma mulher de Lapidote, que significa mulher de fogo, ou mulher cheia do Espírito. Mulher de Lapidote, tochas. Ela era profetisa, cheia do fogo, cheia do Espírito. Débora, essa é a Débora, mulher cheia do Espírito, mulher cheia do fogo, mulher que julgava debaixo da direção de Deus. E ela trata disso. E a Bíblia fala que ela julgava a Israel naquele tempo. Um versículo só, é tão profundo, tem tantas verdades aqui no versículo apenas. Ela julgava a Israel naquele tempo. Mas agora eu quero dizer para você algo aqui, quero te fazer uma indagação. E na verdade eu quero fazer até mais do que uma indagação, eu quero fazer uma provocação. E hoje, é tempo de quem? Quem que está trazendo os juízos do Senhor para a terra? Quem são aqueles que devem trazer os juízos do Senhor para a terra?
A igreja. Nós somos um tipo de Débora, que temos que ser guiados pelo Espírito, cheios do fogo, cheios do Espírito, direcionados por Deus, inspirados por Deus, para trazer juízo, não para condenação. E não simplesmente para condenação. É evidente que aqueles que não se ouvirem, não se aterem para o juízo, vão acabar sendo condenados. Mas os juízos não é para condenação, é para livramento. É para isso que o juízo do Senhor vem. É lógico que aquele que não se atentar para os juízos de Deus, vai dar ruim. Mas nós temos que ter esse liberar profético. A igreja é tempo da igreja. A igreja é que tem a voz profética e o juízo do Senhor. É a igreja. É a igreja. E a Bíblia fala mais algumas coisas aqui sobre ela. Fala que ela julgava debaixo de uma palmeira. E a Bíblia fala que é a palmeira de Débora. Ela trata aqui especificamente no verso 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Ou seja, não era em qualquer lugar. Tinha um lugar específico onde Débora subia. E nós vimos aqui na sequência do versículo, como nós já lemos aqui, que era um lugar alto. Ela subia, um lugar alto, e naquele lugar tinha uma palmeira, a palmeira de Débora. E debaixo dessa palmeira é que Débora atendia. Lugar específico. Deus é um Deus tão bom que Ele nos dá direções e lugares específicos. Ele trata com nós de uma forma específica. Palmeira de Débora. A palmeira, qual que é o símbolo da palmeira? Qual que é o significado da palmeira conforme a palavra? A palmeira é um símbolo de vitória. Se você for ler lá Salmos 92, verso 12, vai tratar disso. É um símbolo da vitória, é um símbolo da graça. Palmeira tem simbolismo, um simbolismo de vitória, de graça. Em João, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 13, fala que quando Jesus estava entrando, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Pegaram palmeiras, folhas de palmeiras, ramos de palmeiras, para receber o nosso Senhor Jesus, o rei de Israel. O simbolismo da palmeira é vitória e graça. E é debaixo desse lugar que expressava vitória e graça que Débora julgava. Um lugar específico. E esse lugar específico a igreja tem que estar. Debaixo de vitória e debaixo da graça. É ali que nós temos que estar. Debaixo de um lugar nosso, específico. Onde Deus libera graça e onde Deus libera vitória. Nesse lugar específico que Deus tem para nós, que Deus tem para mim, que Deus tem para você. É nesse lugar específico do chamado de Deus, que é ali que Deus libera a vitória e a graça. Palmeira de Débora. Palmeira de Débora é o lugar onde que Deus estabeleceu para Débora fluir no seu chamado. É nesse lugar que Deus libera todos os recursos para que nós possamos fluir no nosso chamado. Se nós não estivermos no nosso lugar específico de Deus, o nosso chamado não irá fluir. Vai ser tudo na força do braço, vai ser tudo na força humana, no entendimento intelecto, no conhecimento humano. Mas é debaixo desse lugar que há um fluir para o chamado. Nesse lugar que ela era frutífera. Nesse lugar, debaixo da palmeira de Débora, que ela tinha autoridade. Naquele lugar, Débora era a autoridade sobre aquele lugar. Débora era a autoridade sobre Israel inteiro. Débora tinha autoridade sobre todo Israel. Uma mulher que tinha autoridade para julgar o povo de Israel. Quando nós estamos no nosso lugar específico do nosso chamado, Deus libera uma autoridade sobre nós. E aqui, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo entendimento equivocado. A autoridade tem absolutamente nada a ver com autoritarismo, com imposição humana, absolutamente nada a ver. Ali ela era como se fosse uma coluna. As pessoas iam até Débora porque sabiam que de lá sairia uma palavra boa, doce como mel. Mas tem gente que quer fluir fora do lugar dele. Tem gente que sabe onde que é o lugar dele, já até sabe, já até
Até sabe, alguns até desconfiam, mas querem insistir em fluir em coisas no qual Deus não chamou. E nesse lugar, Deus não libera nem a graça, nem a vitória dele. E os recursos que ele tem para nós, para fluirmos no nosso chamado, não serão liberados. Tem pessoa que insiste em fluir no lugar no qual ele não foi chamado. Mas ele quer, é a vontade dele, é o desejo dele. Esses dias eu discerni uma coisa muito importante. Muitos falam às vezes da presença de Deus, mas alguns estão adorando não a Deus. Não esperam pela presença manifesta de Deus. Alguns estão adorando e querem, desejam apenas a sensação da presença. Que é diferente de experimentar a presença. Porque às vezes eu posso estar na presença de Deus e não estar sentindo nada. Mas estou na presença dele. Mas alguns acham, porque não estão sentindo nada, não estão tendo a sensação, Deus não está aqui, Deus não está movendo, né? Não estão entendendo que estão apenas adorando a sensação da presença. Esse não é o teu lugar. Por isso que muitos se frustram. Muitos que alguns julgam, muitos que alguns acabam fazendo julgamentos de ministérios, de lugares. Mas que ali é assim, porque ali é assado, ali não acontece tal coisa, porque na verdade estão apenas querendo a sensação, o sentir, mas não existe nem um versículo sequer, nem metade no versículo, e nem uma fração de versículo sequer na palavra inteira, na Bíblia inteira, que diz que nós temos que andar segundo aquilo que sentimos. Nenhuma. Nós temos que andar debaixo da direção do Espírito de Deus e orientação da palavra, porque a palavra é luz para os meus pés. Ou tem gente que quer se aproveitar, aspas, da palmeira do outro. Tem gente, muita gente assim. Crente chupim. Crente dadá. Me dá. A Bíblia diz que a sanguessuga tem 2 filhas, dadá. Sanguessuga é uma pré-figura do diabo. O diabo que é assim. E a igreja de hoje, essa igreja que está por aí hoje, lógico, eu não estou dizendo especificamente, eu estou falando de uma forma genérica. Essa igreja de hoje é a igreja que só quer dar, me dá. É uma igreja chupim, que só quer receber. Me dá minha bênção, me dá meu favor, me dá meu cuidado, cuida de mim, trata de mim. Disso não tem nada a Deus. Porque quem é a sanguessuga dadá é Satanás. Porque a Bíblia diz que é até melhor dar do que receber. Mas tem gente que quer aproveitar a palmeira, aspas, do outro. Aí, em vez de ele orar, ele pede para o outro orar por ele. Irmão, ora por mim. Irmã, intercede aí por mim, pela minha família. E hoje com o WhatsApp, então, é impressionante. A pessoa está lá, viajando na maionese, nos devaneios mentais, a pessoa lá, meia-noite, 2 horas da manhã, manda um zap. Principalmente pastor e pastora, né, líderes de igreja. Hoje é atividade de receber adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. Porque eu vou contar uma coisa para você, viu? A atividade está insalubre e está perigosa. 2 horas da manhã, pastor, pastora, olha por mim, tal coisa. Aí você pensa, uau, aconteceu uma emergência. Mas se a gente fazer uma perguntinha para a pessoa, querido, querida, você já orou por isso? Vai ficar assim, silêncio profundo no WhatsApp. Porque a maioria das vezes a pessoa nem orou, mas quer que o outro ore por ela. Ela mesma nem orou por ela, para a situação, mas ela quer que o outro ore. Porque ela acha que assim, é função do outro. Ora por mim, intercede por mim, resolve por mim aí, irmão. Me meti numa lasqueira, meti o pé na lama. Resolve o problema para mim, irmão. Resolve o problema para mim, pai, mãe, irmão, amigo, pessoa. Resolve por mim, fiz uma meleca, agora vai lá e resolve. Está usurpando a palmeira do outro. Ou então assim, vai lá para mim, faz daquilo lá para mim, e etc. Nós podemos aqui dar vários exemplos. Por quê? Porque a igreja não entendeu ainda, as pessoas não entenderam ainda o papel delas, o lugar delas. Aonde é o lugar delas? E aqui eu estou falando que as pessoas não devem orar pelos outros, uns pelos outros. Nós não podemos, não, nós devemos orar uns pelos outros. Interceder pelos outros. Ajudar os outros, ajudar o próximo.
Esse não é uma possibilidade para nós, isso é um dever. Só que uma coisa é aquilo que nós devemos fazer, outra coisa é uma pessoa usurpar disso. Querido, entenda onde que é o seu lugar de palmeira, a sua palmeira. Está na hora de você ter as suas experiências específicas com Deus. Porque nessa palmeira, nesse lugar específico, que você vai ter as suas experiências com Deus. Suas experiências, que vão marcar o seu ser. Vão mudar a sua natureza humana ainda decaída, que algumas partes ainda não foram tratadas, e vão colocar a natureza de Deus. É nesse lugar específico que vai ter um fluir naquilo que Deus preparou para você, especificamente. Que vai servir para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar as pessoas. Está na hora de nós, nesse lugar, que nós encontramos nesse lugar, que nós vamos ser frutíferos para o reino. Tem pessoas que frequentam apenas igreja, 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, mas não são frutíferos efetivos para o reino. Deus nos chamou para nós sermos frutíferos. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, que existe um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem características específicas e próprias. Não são frutos, é um fruto com características específicas. Amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos que ser pessoas que expressam o fruto do Espírito. Sair do nosso lugar de conforto humano, de desejos humanos, de lambe-lambe humano da alma, murmúrios humanos, onde nós queremos viver com base naquilo que sentimos e não por aquilo que Deus tem direção para nós. Deus está nos chamando para um novo tempo de experimentação, de maturação em Deus. Nós temos que entender isso, porque esse lugar é um lugar alto, onde ela ficava, lá entre Ramá e Betel, um lugar alto, palmeira de Débora. E outra coisa, muitas vezes nós até chegamos nesse lugar, mas aí nós nos perdemos em alguns pensamentos equivocados, com carinha bonitinha, mas são equivocados, e nós queremos trazer para esse lugar alto pessoas que nós gostaríamos que estivessem conosco nesse lugar, pessoas que nós gostamos, que nós amamos, e nós gostaríamos que essas pessoas estivessem nesse lugar, que nós gostaríamos que elas estivessem lá, mas como elas não vão até esse lugar, porque elas não se posicionam, nós às vezes nós nos equivocamos. O que nós fazemos? Nós saímos do nosso lugar e queremos descer para o lugar onde essas pessoas estão, e ali nós nos perdemos, nos equivocamos. Você tem que ter confiança em Deus, que se Deus quiser que essas pessoas cheguem até você, Ele irá trazer essas pessoas até esse lugar. E aqui, eu não estou querendo eximir você de responsabilidade, de tratar com pessoas, de liberar o evangelho, de ministrar a palavra, nada disso, não tem nada disso. Eu estou falando sobre aquela parte emocional, que alguns às vezes se apegam e dão desculpas emocionais para justificar, porque não estão fluindo no seu chamado. No verso 6, diz o seguinte, que Deus deu uma ordem, aqui, e ela diz isso aqui, ela chama Baraque, e ela fala assim que Deus deu uma ordem, vai e leva gente ao monte Tabor, e dali toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulão. Ela dá uma direção específica, ela chama Baraque, que era o cara da guerra, o homem militar, chama Baraque, que era o homem que tinha o domínio e o controle sobre os exércitos ali de Israel. Ela fala assim, oi, Baraque, vem aqui. E ela deu uma ordem específica, uma ordem vindo da parte de Deus. Ela dá uma ordem específica e fala assim, vá e reúna os homens no monte Tabor. Direção específica. Sabe o que significa Tabor? Tabor significa destruição. Ela diz para Baraque o seguinte, Baraque, junte os homens, 10.000 homens, e vá lá para o monte Tabor. Qual que é a linguagem aqui? Deus tratando conosco. Haverá uma convocação da parte de Deus para a igreja, para irmos para um lugar, para que essas pessoas, quando se posicionarem, haverá uma destruição do reino das trevas. Nesse chamado que Deus chama a igreja,
Deus nos chama num lugar chamado destruição. Para que haja rompimento, destruição. Com o quê? Paradigmas errados. Mentiras religiosas. Posturas demoníacas. Questões humanas que nos impedem de fluir em Deus. Ali Deus nos convoca, nos chama, dá uma ordem específica para destruição. Direção específica, lugar específico. Qual que é o problema? Muitos não querem ir para esse lugar. Porque sabem que vai ter que ter rompimento. E de uma forma muito emocional, sentimental, carnal, resistem a ouvir e seguir a direção específica de Deus. Nós vamos ver o que acontece. Um pouquinho mais para frente que eu vou vir para vocês, vou mostrar para você o que acontece quando nós não respondemos à direção específica de Deus. A Bíblia fala, lá no capítulo 5, lá no cântico, que Débora e Baraque liberam, o cântico de Débora, conhecido como o cântico de Débora, que é uma das passagens, uma das leituras, um dos escritos mais antigos que existe na palavra, mais antiquado. O hebraico é até pesado, complicado aqui nesse texto do cântico de Débora. Mas ali diz que ela, e no verso 7, que ela se levantou. Ela fala assim, ó, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Uau! Nesse lugar, nesse tempo, onde existia desolação, onde existia deserto, onde existia falta de resposta de propósito, uma mulher chamada Débora se posiciona. A Bíblia diz que ela se levanta. E ela diz que ela se coloca como mãe em Israel. Mãe em Israel. Essa figura aqui de Débora. Qual que é a figura de mãe? Por que usa a linguagem mãe? Mãe, de uma forma bem sintetizada, bem direcionada aqui, uma mãe é aquela que cuida de pessoas. Mãe é aquela que cuida de pessoas. Por isso que mamães, em nome de Jesus, não terceirize a sua maternidade, o seu cuidado de mãe. Não terceirize. Não faça isso. Nem com escola, nem com empregada, nem com escola, com vô, com tio, com ninguém. Porque o seu chamado, dentro do seu chamado também está o cuidar de pessoas. E dentro de cuidar de pessoas estão os seus filhos naturais, mas também tem os filhos espirituais. E aqui a figura de Débora como igreja, a igreja, lembrando que na figura aqui é uma igreja, a igreja também tem esse chamado. Qual o chamado? Cuidar de pessoas. E a Bíblia diz que ela se levanta. Se levantar aqui é se posicionar. Ela se levanta, ela se posiciona. Aqui fala assim: me levantei-me por mãe em Israel. Qual é a nossa oração e nosso clamor? E o clamor tem que ser assim nesses dias: que a igreja se levante como mãe em Israel, para cuidar de pessoas. Esse é o nosso chamamento. Esse é o nosso chamamento, esse é o papel da igreja, cuidar de pessoas. E eu vou relembrar aqui, vou falar de novo, o cuidar de pessoas não é só ministrar a salvação. Esse é só o start do processo. O cuidar é um processo, é uma caminhada, é uma jornada, até que a pessoa alcance a estatura de varão perfeito. Ela se levantou, trouxe a palavra de Deus para um povo, particularmente, ela trouxe uma palavra também particularmente para Baraque, a quem ela guiou a avançar contra os exércitos de Cícera. Ela deu uma direção específica, uma direção militar. Uma mulher, uma profetisa, uma juíza, dá uma direção específica, uma direção militar específica para um chefe de um exército. Baraque, que era esse chefe desse exército, o nome Baraque significa relâmpago, raio. Baraque significa relâmpago, raio. O relâmpago na palavra de Deus, o raio na palavra de Deus, o relâmpago na palavra de Deus, é um simbolismo da majestade de Deus. Toda vez que você estiver andando, estiver para chover, ou estiver no meio de uma chuva, você vê relâmpagos, não se assuste. Essa é a manifestação física da majestade de Deus.
É por isso que nós, às vezes, muitos de nós, nos assustamos com os relâmpagos, porque é algo tão forte, tão poderoso. Aquilo é um símbolo, uma gotícula da majestade de Deus. Essa mulher, Débora, libera a majestade de Deus, o relâmpago, a majestade de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, no verso 32, o capítulo que muitos chamam de os heróis da fé. Eu não gosto de chamar assim, mas é para fazer uma alusão, para você poder se localizar. E ali fala no verso 32 o seguinte: o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté. Baraque é mencionado aqui no livro de Hebreus como homem que andou por fé. Por que ele parece aqui, gente, o que esse homem fez? Ele ouviu a voz de Deus através da vida de Débora e subjugou o exército inimigo. Subjugou o exército inimigo, que era um exército poderosíssimo. Israel morria de medo desse exército. A Bíblia fala lá, como nós lemos, que o povo estava 20 anos debaixo da opressão terrível desse rei que tinha Cícera como comandante desse exército. A Bíblia fala que ele tinha 900 carros de ferro. Sabe o que significa isso? Para aquela época, então, um poder ibérico tremendo. E a Bíblia diz que Deus dá vitória, porque eles vão para a batalha. E a Bíblia diz que lá no ribeiro de Quizon, Deus manda uma chuva tal, mas uma chuva tão forte, que aquela chuva começa a fazer da terra lama. E por causa da lama, os carros de Cícera, os carros de ferro começaram a atolar. Ficaram atolados. Deus faz isso, Deus faz isso. Quando você responder a Deus no meio da guerra, Ele vai manifestar a glória, a majestade dEle. O inimigo vai se perder, o inimigo vai se bananar. E a Bíblia diz que eles foram vencidos ao fio da espada. Todos morreram. Foram todos exterminados. Porque Deus, Ele tem as estratégias dEle de guerra, que nós não conhecemos. Mas às vezes a gente quer olhar pelos nossos olhos naturais, a gente não vê, porque nossos olhos naturais, como que a gente vai prever que vai ter uma chuva, que vai cair num lugar específico, para fazer uma lama? Não tem como. São estratégias específicas de Deus, que Deus não revela aos seus, mas Ele manifesta quando você está em obediência. Quando nós estamos em obediência a Deus, Deus libera o tempo da majestade dEle, e se manifesta. E nós vencemos. A Bíblia fala mais na frente: desperta, Débora. E eu quero aqui falar hoje, fazendo uma alusão, uma tipologia. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Naquele tempo Deus sustentou Israel através dessa mulher. Deus fez isso. Débora é a única mulher na Bíblia inteira que não apenas governou Israel, como também deu ordens militares a um homem. Na Bíblia inteira não existe nenhuma outra menção de uma mulher que ao mesmo tempo era uma profetisa, ao mesmo tempo governava um povo, julgava esse povo, deu ordens militares a um homem. Direção específica de Deus. A igreja é essa mulher, é a noiva de Cristo, que sobre ela dá essa autoridade. Quando ela mandava reunir as tropas, e foi isso que ela mandou fazer, quando você lê o capítulo 5, você vai ver isso com detalhes. Ela mandou reunir as tropas, e ela mandava reunir, e ela esperava que se apresentassem as tropas. Mas teve um grupo lá, eu vou ler com você, verso 20 e 23 do capítulo 5. Teve uma galera lá que não respondeu ao chamado específico de Deus, a ordem específica de Deus. E olha o que acontece, capítulo 5, verso 23. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor,
em socorro do Senhor e dos seus heróis. E aqui existe um ponto que nós precisamos entender. Quando nós não respondemos à direção específica de Deus, a ordem específica de Deus de ir para a batalha, de ir para a guerra, para responder ao chamado, quando nós recusamos isso, haverá uma maldição que será derramada sobre esse povo. Ai de nós, misericórdia a Deus. Por isso que muitos estão experimentando coisas terríveis, uma sequidão espiritual, e não entendem. Porque lá atrás tiveram uma direção de Deus específica, e resistiram, desobedeceram, falaram mal, tiveram medo, não obedeceram, não reagiram, não funcionaram. Por isso estão experimentando um duro tempo de sequidão, de maldição. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: depois dessa batalha que o povo teve, sabe o que isso gerou para Israel? A Bíblia diz que gerou para Israel 40 anos de paz. Porque uma mulher se posiciona, porque um homem responde, porque um povo se atenta ao chamamento de Deus e obedece, gerou, o fruto disso foram 40 anos de paz sobre Israel. E essa vitória é celebrada nesse livro, no capítulo 5 aqui, o Cântico de Débora. E para terminar aqui, para que a coisa não fique solta, na mais um tempo como nós estamos vivendo nessa sociedade deturpada, perturbada, confusa, bagunçada, ignorante. Aqui eu falei de uma mulher, e não para dizer que as mulheres, que Deus usou uma mulher, porque as mulheres é que são especiais, as mulheres são melhores que os homens, porque as mulheres é que são isso, que são aquilo, porque agora tem uma modinha uma modinha embalando isso daí, porque as mulheres precisam dominar o mundo, só as mulheres precisam estar na frente das empresas, porque elas têm uma sensibilidade que os homens não têm, e aí começam essas disputas tolas, que não nos levam a nada, não nos levam a lugar nenhum, nem de um lado, nem para o outro. Isso é tolice, que é soltado aos ventos e nós acabamos ouvindo. Deus não faz isso, porque Débora não era simplesmente porque Deus usou uma mulher, por causa que ela era mulher, porque Deus não procura mulheres. Deus não procura mulheres, como Deus também não procura homens. Deus procura pessoas. E no tempo específico, com situações específicas, Deus usa mulheres, Deus usa homens. Por quê? Porque depende do que Deus quer fazer. Vou dar um exemplo. Por que Deus usou Esther, na época de Esther? Porque Deus precisava alcançar o rei. E para alcançar a intimidade do rei, o coração do rei, só podia ser uma mulher que podia entrar e penetrar na profundidade, na intimidade do rei. Só uma mulher podia ser, que podia entrar naquele lugar, nessa intimidade. Mas se fosse uma rainha, Deus ia usar um homem. Depende do propósito. Depende daquilo que Deus está fazendo. Deus não tem chamado específico, porque para dizer que um homem é melhor, ou uma mulher é pior, ou que vice-versa, não existe isso. Deus procura pessoas. Pessoas que Deus libera chamados específicos. E é isso que Deus está fazendo hoje. E a linguagem para nós hoje aqui, não é Deus falando sobre mulher especificamente, gênero, muito menos homem. É Deus falando sobre um povo, sobre uma igreja. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo, que tem que entender como Débora funcionou, para funcionar como Débora nos tempos de hoje. Levanta, Débora. Levanta, igreja. Desperta, igreja. Que você verá a vitória que Deus vai liberar sobre nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.